E aí, pessoal, como vocês estão? Tava com saudade de gravar esses vídeos para vocês. Vocês estavam estudando o Sermão do Monte, né? E todo o Sermão do Monte cada versículo começa com a palavra bem-aventurado. Vocês lembram o que significa essa palavra? Bem-aventurado significa felizes. Parabéns para quem respondeu certo. Bom, então Jesus ele estava ensinando seus discípulos sobre a verdadeira felicidade. Por isso que cada uma dos versículos começa com bem-aventurados são, e aí ele vai dar o segredo da felicidade em vários aspectos. Então, quem lembra da primeira bem-aventurança? Tempo para você pensar. A primeira bem-aventurança são: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora a segunda bem-aventurança, tempo para você pensar. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E a última, a terceira bem-aventuranças que vocês viram, qual era? Tempo. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Hoje, então, a gente vai ver a quarta bem-aventurança. Rufem os tambores. Em Mateus 5, capítulo 6, vai estar dizendo assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando Jesus começa a falar sobre fome e sede, eu quero que vocês tenham em mente aquele dia que vocês vão para a piscina e que vocês brincam o dia todo debaixo do sol, na água, e aí vocês chegam na hora do almoço ou à tarde e vocês estão com aquele estômago que está até doendo de fome. É esse tipo de fome que Jesus está falando aqui. Sede, sabe aquele dia quente que nem hoje, que você fica com a boca seca, querendo beber água? É dessa sede que Jesus está falando. Vocês sabiam que o ser humano ele é capaz de ficar apenas só de 4 a 5 dias no máximo sem água? E se ele não beber água dentro desse tempo, ele pode até morrer? Você sabia que o ser humano ele aguenta mais ou menos, no máximo, 1 mês ou um pouquinho mais para talvez quem é mais gordinho, pode sem comer? Se a gente ficar mais do que esse tempo, um pouco mais de 1 mês sem comer, a gente pode morrer. Se a gente ficar mais do que 5 dias sem beber água, a gente também pode morrer. Então, é desse tipo de necessidade básica para a vida que Jesus está falando, tá? Quando ele fala bem-aventurados que têm fome e sede, nesse grau, esse tipo de fome e sede. Só que ele tá falando do quê? Fome e sede de justiça. Será que justiça é um negócio que a gente abre a geladeira e fala: eu vou comer uma justiça aqui? Não, né? Claro que não. A gente está falando, Jesus está falando ali, sobre uma justiça justiça preste atenção, tudo aquilo que está de acordo com a verdade. Então pensa bem, um dia que, por exemplo, você esteve na escola e aconteceu alguma coisa ali, chamaram sua mãe brigou com você e você falou assim: mãe, isso não é justo, porque não era verdade, aquilo ali, acharam que fui eu que fiz, mas não foi, isso é injusto. Então pensa, algo que é injusto é que não está de acordo com a verdade. E algo que é justo é aquilo que está de acordo com a verdade. E afinal, qual é a verdade que a gente está falando, que Jesus está falando aqui na palavra? É a própria palavra de Deus, certo? Então, tudo aquilo que é justiça é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Existem 3 verdades que estão de acordo com a palavra de Deus, né? 3 verdades da palavra de Deus que se encaixa nessa noção de justiça que Jesus está falando aqui. Então, a primeira verdade que a gente precisa ter muita fome e sede é que a gente creia todos os dias na justificação dos nossos pecados através da obra de Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter muita fome e sede realmente de crer nisso, de apoiar a nossa vida nisso, sabendo que a gente é pecador sim, mas que ele já pagou o preço do nosso pecado lá na cruz. A segunda verdade da palavra de Deus que a gente tem que ter muita sede e fome é que a gente precisa obedecer a palavra de Deus, estar de acordo
com aquilo que Deus quer que a gente faça, que a gente seja. Então, a gente precisa ter muita sede, fome de santificar, de dar frutos para Deus, de fazer aquilo que o Papai do Céu gosta, né? De não pecar, de não desagradar a palavra de Deus, de não desagradar a Deus, de obedecer a sua palavra, tá? E a terceira verdade que a gente tem que ter muita fome, muita sede, é que a gente deseje que todo mundo ao nosso redor também viva de acordo com essa palavra. Então, por exemplo, quando a gente vê alguém maltratando um animal, alguém maltratando outra pessoa, quando você tá lá na escola e você vê um coleguinha que dá tapa na cabeça do amigo, que rouba o lanche dele, que ameaça ele, que bate nele, essas coisas não estão de acordo com a vontade de Deus. Então você tem que ter muita vontade, muita fome e sede de que essas coisas sejam transformadas, né? Quando a gente vê, por exemplo, no jornal que as pessoas roubam, que as pessoas matam, todas essas coisas ruins que não estão de acordo com a vontade de Deus, a gente tem que ter muita sede e fome de que elas acabem, de que esse mundo seja transformado. Mas quer dizer, então, que a gente, já que a palavra de Deus diz que aqueles que têm sede e fome de justiça serão saciados, então quer dizer que a gente vai ver hoje o mundo todo transformado e a gente vai ser perfeito, igual a Jesus? A gente vai todos os dias caminhar para essa transformação. A gente vai ser saciado, sim. Todos aqueles que têm sede e fome de justiça vai cada dia mais crer na palavra de Deus, crer, né, na remissão dos pecados por Jesus, vai cada dia ser transformado, sim, e vai ver as coisas ao seu redor também sendo transformadas. Mas, em última instância, né, até o 100%, tanto a gente quanto o mundo ao nosso redor, a gente vai ser saciado no dia que Jesus voltar. E no dia que no dia que ele transformar todo esse mundo e nos transformar de forma gloriosa em alguém parecido com ele e que toda a criação vai ser redimida. Nesse dia, a gente vai participar de um grande banquete e a gente vai ser 100% totalmente saciado. Certo? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor coloca essa sede no nosso coração e o Senhor sacia essa sede, Pai. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a Tua Palavra, mais nós temos essa sede. E quanto mais sede e fome nós temos, mais nós somos saciados pelo Teu próprio Espírito trabalhando em nós, trabalhando através de nós, Senhor. Muito obrigado por isso, que o Senhor possa todos os dias estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. E não esqueçam de decorar o versículo do desafio da semana, tá? Então, em Mateus 5, capítulo 6, tem lá, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Não se esqueça. Tchau, pessoal!